Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos nessa semana compartilhando uma série de mensagens intitulada Perseverança. E hoje é o nosso terceiro capítulo, vamos dizer assim. O terceiro tópico da nossa série, que é ouvidos para ouvir. Nós já vimos na segunda-feira sobre o conceito de fé. Nós vimos que todo cristão, ele precisa viver pela fé, porque esse é o modelo de vida que Deus estabeleceu no seu reino. O justo, ou seja, aquele que foi justificado pela fé, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, ele vive como? Pela fé. Então, o justo viverá pela fé. E aí nós vimos sobre o conceito de fé e aprendemos que fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos. Então, viver por fé é esperar sem ver. Nós vimos que é um modelo de vida muito diferente do modelo de vida desse mundo aqui, que precisa ver as coisas e não gosta de esperar. Sempre quer as coisas para ontem. É uma cultura extremamente imediatista. Então, se todo cristão tem que viver pela fé, porque esse é o modelo de vida do cristão, nós vimos que fé é esperar e sem ver, sem apalpar muitas vezes. Por quê? Porque são coisas que nós cremos que estão em Cristo Jesus, na sua palavra, e que não são palpáveis, mas nós precisamos depositar a nossa confiança nas verdades de Deus, e não nas circunstâncias, nas situações, nas coisas que os nossos olhos naturais enxergam. E aí nós vimos que esse conceito de fé tem tudo a ver com o quê? Com perseverança. Na verdade, a fé é essa confiança, é esse estado de espírito, vamos dizer assim, é o nosso estado interior, é a confiança que nós temos no nosso coração em tudo que Cristo é, em tudo que Cristo fez, em tudo que Cristo fala, toda a sua palavra. Então a fé é essa confiança, é o que está aqui no nosso coração. E a perseverança, que é exatamente o título da nossa série, é a aplicação prática da fé. Se eu creio, eu vou viver, eu vou ter atitudes, eu vou ter um comportamento, eu vou tomar decisões fundamentadas naquilo que eu creio, que eu confio, que eu acredito. Então, nós estamos vendo essa vida de perseverança, que é exatamente a aplicação da fé. Se a vida do justo é pela fé, nós precisamos aplicá-la, portanto, a vida de todo cristão é sempre perseverando, nós estamos sempre perseverando. E aí nós vimos aquelas escrituras de Hebreus, que está escrito que nós precisamos perseverar em fazer a vontade do Pai, para só então nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós lemos as escrituras de Hebreus 10, nós lemos do 35 ao 39, mas esse versículo específico que eu citei é o que está lá em Hebreus 10, 36, que nós precisamos o quê? Perseverar para que nós possamos receber tudo aquilo que está em Cristo Jesus. Por isso que essa série chama-se Perseverança. E aí nós vimos ontem que para nós perseverarmos e vivermos plenamente a vontade de Deus para nós, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus não quer que nós perseveremos numa vida mediana, numa vida cheia de angústia, cheia de dor. Não, o Senhor deseja que enquanto nós esperamos todas as coisas que já foram concluídas em Cristo Jesus, enquanto nós vivemos situações difíceis e esperamos a solução que já está feita em Cristo Jesus, nós já temos a solução para todas as coisas em Cristo Jesus, mas enquanto nós esperamos essa solução se manifestar, nós queremos e devemos viver uma vida abundante. E esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Deus não deseja que nós esperemos atormentados, medrosos, angustiados, ansiosos, depressivos. Não, Ele deseja que nós vivemos essa vida de fé, que nós vivamos essa vida de fé, que é esperando sem ver, que nós esperemos as coisas que nós temos em Deus
de uma forma em paz, em descanso, em alegria. E para nós conseguirmos viver assim, nós vimos que nós precisamos ser o quê? Livres. Livres dos traumas do passado, livres da culpa, livres da condenação, livres do medo, livres dessa sensação de que nós pertencemos a esse mundo aqui. Não, nós não pertencemos, nós fomos comprados por Deus e agora pertencemos a Cristo Jesus, pertencemos a Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas para nós vivermos essa liberdade, nós vimos ontem que nós precisamos o quê? Permanecer na palavra de Deus. Enquanto permanecemos na palavra, essa palavra vai o quê? Nos libertando. Nós vimos aquele texto de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que enquanto nós permanecemos na palavra de Deus, nós vamos sendo o quê? Libertos. Libertos dos pecados, libertos das carnalidades, libertos dos traumas, libertos das dores da nossa alma, libertos de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente a vida que Cristo já conquistou para nós. Então nós vimos ontem que a verdadeira libertação ela vem na permanência. Permanência em quê? Na palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos expor à palavra de Deus. Para que essa palavra, que é pura, que é verdadeira, que é eficaz, que é poderosa, ela atue em nós, nos libertando, nos curando. Para quê? Para que a gente possa desfrutar de uma vida plena, abundante, satisfatória. Porque se eu persevero em algo, mas é uma perseverança que não tem paz, que não tem descanso, é uma vida extremamente difícil. E não é esse o modelo de vida que Deus tem para nós. Ele tem modelo de vida de descanso, de paz. Só que a paz de Deus, nós vamos ver isso amanhã, porque o tema de amanhã é exatamente a paz de Cristo como nosso árbitro. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá, mas isso nós vamos ver amanhã. E Deus tem esse modelo de vida de paz para nós, de descanso, mesmo em meio às piores situações, aos desafios, às adversidades, às circunstâncias contrárias. Deus deseja que nós perseveremos em confiar nele, na suficiência de Cristo Jesus e desfrutamos dessa paz que ele mesmo nos dá. Então, eu fiz um resumo do primeiro e do segundo tópico, do segundo capítulo, vamos dizer assim, da nossa série, e já adiantei um pouquinho o tema de amanhã, porque o de hoje, amados, tem tudo a ver com essa questão de nós permanecermos na palavra e encontrarmos essa paz que só Cristo nos dá. Só Jesus tem essa paz. Para nós permanecermos nessa palavra e desfrutarmos da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, que é o que nós vimos ontem, nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Não é em vão que em muitas escrituras nós encontramos quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse, por exemplo, nós vemos Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes nos evangelhos nós vemos Jesus falando: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que significa isso, ouvidos para ouvir? Mas para nós entendermos essa questão, eu vou elucidar isso usando um texto bíblico, uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, porque ela traz a clareza do que significa ter ouvidos para ouvir. Por que Jesus tantas vezes falou nas suas escrituras: quem tem ouvidos ouça? Por que isso? Significa que tem pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas não têm ouvidos para de fato ouvir a palavra. Porque ouvir significa dar atenção, significa assimilar, entender, pegar a palavra e colocá-la dentro do seu coração, da sua mente e aplicar a palavra. Então não é só
escutar, mas é dar atenção, é colocar a palavra de Deus como prioridade, é colocar a palavra de Deus num status de exclusividade. Ela não vai concorrer com mais nada no nosso coração, na nossa mente. Pelo contrário, a palavra de Deus terá exclusividade no nosso coração. Isso é ouvir de fato a palavra. Por isso que Jesus falou tantas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem consegue ouvir, assimilar, entender, guardar essa palavra no coração e aplicá-la e dar exclusividade a ela, faça isso. Porque aí sim essa palavra será eficaz, efetiva na tua vida, produzirá os frutos que precisa ser produzido. E essa parábola do semeador é um texto, é uma história que Jesus contou para explicar ali para os discípulos. Primeiro ele conta a parábola para toda a multidão e depois ele explica aquela parábola para os discípulos. E ele ainda diz assim para os discípulos: como que vocês não entendem essa parábola? Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão conseguir entender nenhuma outra. Essa é o fundamento. Se vocês entenderem essa, vocês vão entender as outras. Então é por isso que eu peguei essa parábola, para nós entendermos o que significa ouvidos para ouvir. Porque nessa parábola Jesus fala sobre ouvidos para ouvir. Então eu quero ler o texto que está no Evangelho de Marcos. Eu vou ler todo o texto, amados, para nós entendermos melhor, do versículo 1 até o 20. Então eu vou ler a parábola em si e depois a explicação de Jesus da parábola. Então, Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20, está escrito assim: novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, para que apesar de verem não vejam, e apesar de ouvirem não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera.
As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Amados, olha que interessante isso daqui, né? Aqui nós vemos 4 terrenos, 4 tipos de ouvido que estão ouvindo a palavra. Veja que todos estão ouvindo a palavra. Jesus disse: o semeador semeia a palavra. Então, todos estão ouvindo essa palavra, porque a palavra está caindo em vários tipos de ouvido, em vários tipos de terreno, em vários tipos de corações. Então, não são pessoas que não estão ouvindo a palavra, são pessoas que estão ouvindo a palavra, mas somente um tipo, né? Não é só uma pessoa, mas um tipo de ouvido, um tipo de terreno é que está sendo o quê? Frutífero. Os outros não estão sendo frutíferos. Por quê? Porque não têm ouvidos para ouvir. Olha o primeiro terreno, o primeiro tipo de ouvido, vamos dizer assim. O primeiro terreno é aquele que é à beira do caminho. Mas quando nós pensamos, imagine um sítio. Imagine vamos colocar aqui 1 hectare separado daquela terra para plantação de milho. Tem 1 hectare que foi separado para a plantação de milho. Esse terreno, ele não é homogêneo. Ele é um terreno misto. Ele tem todo tipo de terra no mesmo local. Você anda um pouco para frente, você encontra uma parte que tem muitas pedras, muitas rochas. Aí você anda mais um pouco, aí você encontra uma terra boa, fofa, profunda. Aí tem aquele que está ali na beira do caminho, onde a estrada que fizeram ali naquele sítio passa por aquele lugar ali. Mas o semeador saiu e está semeando em todo aquele terreno, que não tem uma terra homogênea, mas ele tem uma terra heterogênea. Todos os tipos estão ali, nesse único lugar. Imagine isso. E aí aquela semente que foi plantada na beira do caminho, é bem aquele local que é o local de passagem. É um local que é muito pisoteado. E daí a Bíblia diz que essa semente ela cai, mas porque é um local de trânsito intenso, logo a ave vem e come a semente. E aí Jesus explica que essa ave que vem e come é quem? É Satanás, que vem e que arranca a palavra. Aí tem o segundo tipo de terreno, que é o terreno que não tem uma profundidade. A terra não tem uma profundidade porque tem muita pedra. É uma parte do terreno muito rochosa. A semente cai ali, ela brota rapidamente, mas ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Por quê? Porque não tem raízes em si mesmas. Então, esse é o tipo de terreno que não tem o que? Profundidade. O terceiro tipo de terreno é o terreno que a semente foi plantada, mas a terra não está limpa. Tem uma concorrência, tem a semente, mas também tem espinhos, tem ervas daninhas, tem coisas ali já na terra. E aí a semente é plantada ali e ela não consegue frutificar. Por quê? Porque tem outras coisas roubando os nutrientes necessários para o crescimento daquela semente, para que ela frutifique. Então ela não consegue crescer naquele tipo de terra, porque os espinhos, as ervas daninhas concorrem com os nutrientes que deveriam ser só da semente, e aí sufocam e a semente não cresce, mas os espinhos vão crescendo. E aí tem o quarto tipo de terreno, que é o bom terreno. É aquele que tem a terra preparada, pronta. Não tem nenhum tipo de obstáculo, não é a parte que tem pedras, não é a parte que tem espinhos, pelo contrário, só tem a terra boa, preparada, profunda para receber a semente. Nesse lugar, a semente frutifica a 30, a 60
e é 100 por 1. Amados, quando nós trazemos essa ilustração que Jesus mesmo deu para a nossa vida, veja que ele disse assim, ó, e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele terminou de contar a parábola para toda a multidão, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos não tinham ouvidos para ouvir. E aí ele disse para os discípulos, vocês já receberam um ouvido apto para ouvir. Por quê? Porque Deus deu a vocês esse ouvido apto. Nós vimos ontem, e eu vou reiterar hoje, eu e você já recebemos ouvidos aptos para receber a palavra de Deus. O que significa isso? A palavra de Deus, ela só se torna eficaz, frutífera, nós só temos o entendimento dessa palavra quem recebeu o Espírito Santo, quem nasceu de novo. Porque a palavra não pode ser compreendida apenas de forma intelectual. Então, nós não entendemos a palavra de Deus com um estudo do intelecto. Eu vou ler a Bíblia como se ela fosse um livro comum e através do meu intelecto eu vou interpretar essas escrituras. Não funciona assim. Nós só conseguimos receber plenamente o entendimento da palavra por meio do Espírito. Porque o Espírito Santo foi aquele que inspirou todos os escritores da Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então foi o Espírito Santo que inspirou. E somente o Espírito Santo é que nos dá o entendimento e a revelação de tudo que está na palavra. Então, eu e você, nós já recebemos ouvidos aptos para ouvir. Ou seja, nós já temos um ouvido que está preparado por meio do Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus. E então, por que muitas vezes essa palavra não surte o efeito que deveria surtir na nossa vida? Por que muitas vezes essa palavra não frutifica na nossa vida se nós já nascemos de novo, se o Espírito Santo já vive em nós, já nos deu entendimento para entender, já nos deu um espírito que compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente pelo Espírito Santo e Deus já deu do seu Espírito para viver em nós, então nós já temos o ouvido para ouvir. Por que é que muitas vezes ouvimos e a palavra não frutifica na nossa vida? A palavra não nos liberta, a palavra não nos cura, a palavra não gera o efeito poderoso, como está escrito lá em Hebreus 4:12, que a palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar o mais profundo do nosso ser, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, e discernindo as intenções do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder de penetrar o mais profundo do nosso ser. E quando diz dividir alma de espírito, é a palavra de Deus que tem o poder de nos mostrar as coisas que são apenas da alma, das coisas que são do espírito, para que nós possamos subjugar a alma ao espírito, para que nós possamos abandonar aquelas coisas que são apenas da natureza terrena, carnal, natural, apenas que estão na esfera desse mundo aqui, apenas na esfera da alma. É a palavra de Deus que tem esse poder. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, por que muitas pessoas não estão vivendo isso? Não estão desfrutando dos frutos da palavra de Deus? Porque elas têm ouvidos, mas elas não estão usando os seus ouvidos. Ou seja, elas ouvem, mas é como se elas não estivessem ouvindo. São esses 4 tipos de terrenos que Jesus deu como exemplo, são os 4 tipos de ouvidos. Só um frutifica. Todos estão ouvindo a palavra. Todos estão. Você consegue entender, amados? Muitas vezes nós lemos essa parábola e pensamos, não, só o último que é o crente.
Os outros são as pessoas que não são crentes, por isso que elas ouvem a palavra e elas não dão atenção para a palavra. Não é o que Jesus está explicando aqui. Tanto que ele questiona os discípulos dizendo: como que vocês não conseguem entender essa parábola? Eu já dei, o reino de Deus é de vocês. Vocês já receberam a aptidão para entender. Como que vocês não conseguem entender? Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma outra. Se vocês não entenderem o fundamento dessa parábola, vocês não vão conseguir entender as outras palavras que eu vou liberar. E aí Jesus vem e traz o quê? A explicação completa. Ou seja, esses 4 tipos de terrenos, como eu mencionei, são 4 tipos de ouvidos que estão ouvindo a palavra. Amados, o primeiro tipo é aquele que é o local de passagem. Sabe aquela pessoa que o ouvido dela, ela ouve de tudo. Então, como ela ouve de tudo, ela não dá prioridade para a palavra de Deus, ela não dá prioridade para o ensino do evangelho, ela ouve todas as coisas. É como se o ouvido dela fosse apenas um lugar de passagem que tem um trânsito intenso. É à beira do caminho. O que acontece? Satanás vem e logo rouba essa palavra. A palavra não dá nem tempo dessa palavra adentrar. Por quê? Porque a pessoa não permite que essa palavra saia apenas do seu ouvido natural, vamos dizer assim, e entre no seu coração. Por quê? Porque ela é como se fosse um local de trânsito intenso. Ela ouve a palavra, mas também ouve outro tipo de ensinamento do espiritismo, do não sei o quê, do horóscopo. Ela não dá prioridade para a palavra. Ela diz que é crente. Ela fala que é cristã. Mas ela dá atenção para todo tipo de ensinamento que vem até ela. Ela não dá ouvidos apenas para a palavra de Deus. Ela não prioriza a palavra de Deus. E aí o que acontece? Satanás vem e rouba a palavra. Por quê? Porque ela dá atenção para tudo. O que Satanás quer? Isso mesmo. Satanás deseja que nós não priorizemos a palavra de Deus, mas que nós comecemos a dar atenção a todo tipo de ensinamento. Por isso que uma das coisas que o inimigo quer é o ecumenismo. Muitos cristãos, não, o ecumenismo é para trazer a paz entre as pessoas, é necessário, nós precisamos nos unir com todas as religiões. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pregou isso, pelo contrário. Ele disse que a espada, que é a palavra de Deus, não veio para trazer paz, mas veio para trazer guerra. E muitas vezes vai ser guerra dentro da família. Por quê? Porque quando alguém se posiciona na palavra, alguém vive de fato a palavra, quem não tem o Espírito não entende e começa a perseguir aquela pessoa, começa a afrontar aquela pessoa. Então esse engano, porque é um engano, uma mentira do diabo, essa questão do ecumenismo, essa questão de nós aceitarmos todos os tipos de ensinamento, não, amados. Só a palavra de Deus é a verdade para nós, não tem outra verdade. Ah, mas talvez, não tem isso, não tem. É a palavra de Deus, é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que nos conduz a Deus é Cristo Jesus. Tudo que Ele é, tudo que Ele fez em sua obra e toda a sua palavra. Então não tem outro tipo de ensinamento. Não existe. São mentiras, são enganos, são heresias que nós precisamos abandonar. Então por que muitos não conseguem desfrutar do que a palavra de Deus produz? Porque estão aí na beira do caminho. São aquele ouvido que ouve tudo, local intenso de trânsito, tudo entra no ouvido dessa pessoa. Satanás vem e rouba a palavra de Deus, porque ele diz: não é só a palavra, então eu posso roubar aqui que não vai nem perceber. Esse é um tipo de ouvido.
O outro tipo de ouvido, que é o segundo terreno, é aquele que não tem o quê? Não tem profundidade. Então, Jesus deu exemplo lá na parábola e disse assim, veio o sol, queimou tudo porque não tinha raiz. Aí Jesus vem e explica, essa é a semente que caiu num terreno que quando vem as tribulações, as provações, a pessoa não consegue suportar e então a palavra não tem efeito na vida dessa pessoa, não frutifica porque ela não tem profundidade. Ela vai para a igreja, ela escuta a palavra, mas ela não tem relacionamento com Deus, não tem profundidade. O que é profundidade? É relacionamento com Deus. A nossa raiz vai crescendo à medida que nós nos relacionamos com Deus. É aquele crente que vai no domingo no culto, mas ele não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra, não tem vida de rendição, não tem vida de louvor, não tem vida de adoração. Só vai lá no culto. Aí quando vem a aprovação, Deus não deve me amar, não quero saber disso, a minha vida acho que estava melhor quando eu não era crente. Mas não está indo na igreja? Não está ouvindo a palavra? Teoricamente não deveria ter ouvidos para ouvir. Teoricamente já não nasceu de novo. Já não tem o Espírito Santo. Ou seja, é um posicionamento de como nós temos recebido a palavra de Deus. Aí vem o terceiro terreno, que eu acredito, amados, que aqui esteja a maioria dos crentes da nossa geração. É esse terceiro terreno. Qual que é esse terceiro terreno? Que os espinhos sufocam a palavra. O que são esses espinhos? A palavra diz o que é. Jesus disse. Olha o que Jesus falou. São as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Ou seja, esse é o tipo de crente que ele não é superficial. Ele tem relacionamento com Deus. Ele não é aquele, o segundo terreno, que não tem profundidade. Não, ele tem relacionamento com Deus. Ele não é aquele que é o do local de passagem, que tem o trânsito intenso e que aceita qualquer tipo de ensinamento. Não, ele entendeu. É a palavra que é a verdade. Eu preciso me alimentar da palavra. Ele tem vida com Deus. Só que a palavra não é frutífera na sua vida. Por quê? Porque a palavra não é exclusiva. O local onde deveria ser exclusivo para a palavra de Deus, que é o nosso coração, está ali concorrendo com muitas outras coisas. Jesus falou quais são: as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Jesus aqui fechou o leque, vamos dizer assim. Jesus fala assim, olha, a palavra, ela será extremamente frutífera, mas se ela tiver que concorrer com outras coisas na tua vida, ela vai ser sufocada. Aí nós temos o grupo de pessoas que a palavra é sufocada pelas preocupações. Meu Deus, eu não tenho dinheiro, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, o que tá acontecendo, meu Deus, a enfermidade, meu Deus, sabe aquela pessoa preocupada, desesperada, ansiosa, aflita? Ela não consegue confiar no que a palavra de Deus diz. As preocupações são espinhos que vão crescendo, crescendo, crescendo e sufocando a palavra de Deus. Esse é um grupo. O outro é o que está enganado pelo dinheiro. Engano das riquezas, está enganado pelo Deus deste século, Mamon. A única vez que Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês amarão um e aborrecerão o outro, servirão a um e desprezarão o outro. Quando Jesus fez a diferença entre servir a Deus e servir ao dinheiro, mamon, a palavra no original grego, mamon. Ou seja, esse é um outro grupo que nós vemos que ouvem a palavra,
lideram muitas vezes, são líderes, são pastores, estão efetivos, assim, são extremamente, exercem muito serviço para Deus, teoricamente, né? Porque na verdade esse não é o verdadeiro serviço a Deus. Mas eles estão ali, são frenéticos na sua vida ministerial. Aqueles que vão para a igreja, tem o culto na segunda, na terça, na quarta, eles estão lá todos os dias, todos os dias. E a palavra não frutifica na vida daquela pessoa. Por quê? Porque está concorrendo com o engano das riquezas. O que move o coração dessas pessoas, crentes, estão ouvindo a palavra, têm comunhão com Deus, oram, leem, estudam, fazem cursos teológicos. Eles acham que têm a verdadeira comunhão com Deus, mas a palavra não frutifica, porque o coração está movido em conquistar as coisas desse mundo, o engano das riquezas. A vida deles é correr atrás de dinheiro. E o outro grupo, aí eu disse que Jesus fechou o leque porque Jesus não deixou nada para trás. Jesus disse assim, o outro grupo são aqueles que têm anseios por outras coisas. Anseios por outras coisas, se não é a preocupação, se não é o dinheiro, pode ser qualquer outra coisa que rouba a prioridade e a exclusividade da palavra de Deus. Por isso que Jesus fechou aqui. Então não deixou nada em aberto. Qualquer coisa que roube o lugar da centralidade da palavra de Deus, da exclusividade da palavra de Deus na nossa vida, qualquer coisa que roube vai sufocar a palavra. E aí você pode pensar em inúmeras coisas. Pode ser coisas que pareçam lícitas, mas estão roubando a frutificação da palavra. Você tem colocado os anseios familiares à frente da palavra de Deus. Você tem colocado os anseios profissionais à frente da palavra de Deus. Você tem colocado os anseios de distração. Eu já trabalho muito, à frente da exclusividade da palavra de Deus. Todas essas coisas são espinhos que sufocam. Podem ser espinhos. Eu não estou falando que elas são efetivamente. Então a família é um espinho que vai sufocar, o entretenimento é um espinho. Não, mas pode se tornar. Pode se tornar quando rouba, quando concorre com o lugar de exclusividade da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser exclusiva em nosso coração. O que significa isso? Que quem comanda o nosso coração é a palavra de Deus. Quem comanda as nossas decisões é a palavra de Deus. Qualquer coisa que entre em concorrência com a palavra, sufoca a palavra. Por quê? Porque nós começamos a dar maior valor para esses espinhos, para essas outras coisas. E eu creio que a maior parte, é triste falar isso, amado, mas eu creio que a maior parte da igreja encontra-se aqui. Nós vemos pessoas que estão o tempo todo, eu faço estudo bíblico, eu faço isso, eu faço aquilo, e não frutifica. Por quê? Ou porque as preocupações desta vida, ou porque o engano das riquezas, ou porque o anseio por outras coisas estão concorrendo de tal maneira na tua vida, ou na vida dessas pessoas, que sufoca a palavra. Ouvem a palavra, mas a palavra fica sufocada. Agora, existe um tipo de ouvido, que é o ouvido que Deus estabeleceu para que nós tenhamos, que é o quarto terreno aqui dessa parábola, que frutifica, e frutifica muito. Veja que quando fala nesse último terreno, nesse último tipo de pessoa que está recebendo a palavra de Deus, fala que é a pessoa que entendeu. As que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem e aceitam a palavra. Esse aceitam, tem outras versões que diz que entenderam a palavra. E esse entender, essa palavra no original grego, o significado dela é alguém que pegou a palavra de Deus,
e uniu a sua mente e ao seu coração. Pegou a palavra e colocou dentro do seu coração e dentro da sua mente e disse: agora quem reina aqui é a palavra de Deus. Quem reina nos meus pensamentos é a palavra, quem reina no meu coração é a palavra. Essa é a pessoa que produz uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Por que 30, 60 e 100 por um? Talvez você se pergunte. Por que alguns frutificam mais do que outros? Todos aqui, nesse caso, estão frutificando. Mas um frutifica 30, outro frutifica 60 e outro frutifica 100. Nós entendemos esse conceito quando nós estudamos outra parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. Se você ler lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, você vai ver a parábola dos talentos. E lá Jesus conta uma parábola que um senhor saiu de viagem e deu aos seus servos talentos, para que eles pudessem o quê? Administrar. Ali fala de dinheiro mesmo, amados. Quando nós vamos ler aquela parábola, está falando de dinheiro. Então, para um, ele entregou 5 talentos. Para outro, entregou 2 talentos. Para outro, entregou 1 talento. Mas a Bíblia faz uma declaração maravilhosa. Jesus fez uma declaração maravilhosa que nos traz esse entendimento. Segundo a capacidade de cada um. Ou seja, aquele senhor entregou. Por que ele entregou 5? Porque ele sabia que aquela pessoa tinha capacidade de administrar os 5. Por que ele entregou 2? Porque ele sabia que aquela pessoa tinha capacidade para administrar 2. Por que ele entregou 1? Porque ele sabia que aquela pessoa tinha capacidade para administrar 1. Lá na parábola dos talentos, nós vemos que aquele que recebeu 1 enterrou o talento, não administrou, não fez fluir, pelo contrário, enterrou o talento. Agora, essa parábola dos talentos, eu falei aqui, por quê? Porque é uma parábola que nos dá o entendimento do porquê que algumas pessoas frutificam 30, outras 100, outras 60 e outras 100 por um. Todas estão frutificando, todas estão ouvindo, dando atenção à palavra, todas são um terreno fértil para a palavra. Mas a palavra frutifica de acordo com a capacidade de cada um. Que incrível isso, amados. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Com ninguém. Deus sabe qual é a nossa capacidade. Nós vamos frutificar de acordo com a nossa capacidade. Deus sabe qual a capacidade que cada um de nós tem para administrar o que vem às nossas mãos. Administrar, não estou falando aqui só de dinheiro, não. Estou falando de tudo. Deus sabe qual a nossa capacidade para administrar uma família, um casamento. Deus sabe qual a nossa capacidade para administrar o trabalho, a vida profissional. Então, nós vamos frutificar em cada área da nossa vida de acordo com a capacidade, com a nossa capacidade. Deus sabe qual é. Por que as pessoas têm capacidades diferentes? Porque somos pessoas diferentes. Somos pessoas únicas. E nós precisamos aprender isso, amados. Nós precisamos entender isso e viver esse modelo de vida. Esse é ouvidos que ouvem e dão atenção à palavra, priorizam a palavra, dão exclusividade para a palavra e frutificam na sua vida. Então, nunca se compare com outro irmão. Por que aquele irmão está crescendo mais do que eu no ministério? Por que aquele irmão está crescendo mais do que eu na vida financeira? Porque ele frutifica de acordo com a capacidade dele. E você frutifica de acordo com a sua capacidade. E eu frutifico de acordo com a minha capacidade. E isso é maravilhoso, amados, porque Deus sabe qual a nossa capacidade. Deus sabe qual a capacidade cada um de nós tem para lidar com todas as coisas. Deus sabe disso. E glória a Deus que Ele não entrega os 5 talentos para aquele que tinha a capacidade de administrar 2. Ele não fez isso, porque Ele sabia que iria sobrecarregar aquela pessoa. Então, o que Ele fez? Ele entregou os 2, que eram da capacidade dele.
E eu acho interessante essa parábola dos talentos. Eu acho muito interessante esse servo que recebeu os 2 talentos e foi lá, trabalhou, multiplicou, e quando o Senhor voltou, ele foi lá, tá aqui, o Senhor me deu 2, eu trabalhei em cima desses 2 e eu multipliquei e agora eu entrego o dobro para o Senhor. Olha que incrível isso. Esse que recebeu 2, ele não olhou para os lados. Ele não olhou para o que recebeu 1 e ficou ali se vangloriando. Olha, eu recebi mais do que você. Mas também não olhou para o que recebeu 5 e ficou se comparando e se achando, por que ele recebeu 5 e eu recebi só 2? Não, ele pegou os 2 que ele recebeu. Ah, é isso que eu recebi? Então é com isso que eu vou trabalhar. É com isso que eu vou fazer multiplicar na minha vida. Olha que incrível, eu acho isso maravilhoso, amados. Porque é uma pessoa que não se sente superior a ninguém e que não se sente inferior a ninguém, não se compara. Pega nas suas mãos o que Deus entregou e vai lá e trabalha em cima daquilo. Frutifica de acordo com a capacidade dele, sem olhar para os lados, sem se comparar. Nós sabemos aqui, a palavra diz que uns vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Quando nós olhamos, quem que consegue discernir isso? Aquele que plantou a semente, correto? O semeador, que consegue olhar de cima e ver, olha, aquela semente deu 30, aquela deu 60, aquela deu 100. Mas aquela que deu 30, ela sabe que ela deu o máximo que ela poderia dar. Ela sabe que ela frutificou o máximo que ela poderia frutificar. Então não é sobre, um frutifica mais, o outro menos. Não, é porque cada uma tem a sua capacidade. Que eu e você, amados, nós sejamos essas pessoas que ouvem a palavra, que dão atenção à palavra de Deus, que priorizam a palavra de Deus. Priorizar é colocar a palavra num local de exclusividade na nossa vida. É colocar a palavra como a fonte, como o alvo da nossa vida. Tudo que Cristo é, tudo que Ele fez, tudo que Ele fala. Porque Ele é o verbo encarnado de Deus, Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, quando nós valorizamos a palavra de Deus, quando nós damos atenção para a palavra de Deus, não nos comparando, somente permitindo que essa palavra, ela frutifique, nós vamos frutificar de acordo com a capacidade que Deus mesmo colocou nas nossas vidas. Amados, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Imagine você entregar, por exemplo, um valor de 100 mil reais para uma criança de 6 anos administrar. Eu acho que não vai ser muito legal. Ela não tem a capacidade para administrar todo esse valor. Mas se você quer ensinar sobre finanças para essa criança e você entrega 20 reais na mão dela e explica como que funciona, você está querendo ensinar o teu filho. Você quer ensinar sobre administração, sobre finanças, sobre a importância de você administrar bem. E você começa com ele já criança, 6, 7 anos. Você não vai entregar 100 mil, não vai dar certo. Vai entregar talvez 20 reais. E aí? De acordo com a capacidade que aquela criança tem. Amados, que eu e você nós entendamos isso. Sabe? Que nós possamos, de fato, usar os nossos ouvidos que Deus já nos deu para ouvir. Que nós não sejamos aquele local de trânsito intenso à beira do caminho, que a palavra é semeada, mas não é só a palavra, é 1 milhão de informações, de conteúdo, enfim, tudo vem ao seu ouvido e aí você não sabe mais em que acreditar, você não sabe o que pensar. Satanás vem e rouba a palavra, porque é tanta coisa ali, que eu e você também não sejamos a pessoa que não tem profundidade com Deus, que ouve a palavra, mas não tem profundidade, não se relaciona. Porque essa pessoa, quando vem as provações, as tribulações, os tempos difíceis que todos nós enfrentamos, não permanece.
não consegue florescer, não consegue frutificar, porque não tem profundidade com Deus. Então, desenvolva um relacionamento de profundidade com Deus. Se aprofunde na palavra, se aprofunde numa vida de oração. Não escute, não ouça a palavra só lá no culto, no final de semana. Ouça na tua casa. Dedique tempo com a palavra de Deus. Que eu e você também não sejamos o terceiro terreno, que, como eu mencionei, eu creio que é uma boa parte, e eu creio que seja a maioria dos cristãos. Triste falar isso, mas eu creio que seja a maioria dos cristãos hoje. Sabe, que nós não tenhamos uma atividade eclesiástica frenética, que faz muitas coisas, mas que as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra. Ou seja, não adianta ter 1 milhão de atividades na igreja, 1 milhão de atividades, não adianta, se todas as outras coisas concorrem com a palavra de Deus e sufocam a palavra de Deus, e ela se torna infrutífera. Olha o que Jesus falou. A palavra se torna infrutífera porque foi sufocada pelos espinhos. Tem gente que está alimentando esses espinhos. E os espinhos vão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Amados, nós precisamos nos livrar desse modelo de vida. Porque o modelo de vida de preocupação, de amor ao dinheiro e de anseio, ou seja, de concupiscência, desse desejo pelas coisas terrenas, é o modelo de vida do mundo. Nós não podemos nos amoldar ao padrão de vida do mundo. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso é o que está escrito lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos ser transformados, não precisamos levar o mesmo modo de vida que o mundo leva. Precisamos levar o modo de vida que ouve a palavra, que dá lugar de exclusividade e prioridade para a palavra, para que essa palavra frutifique e frutifique muito. Eu creio que hoje Deus deseja que nós façamos uma avaliação, como o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e veja se de fato está na fé. Nós precisamos nos autoavaliar para ver se de fato nós estamos dando prioridade para a palavra de Deus ou os espinhos estão sufocando essa palavra. O que nós temos alimentado? As preocupações? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 que quem vive assim preocupado com o que vai comer, beber, se vestir, são os pagãos. Que os filhos de Deus devem procurar, buscar em primeiro lugar, ou seja, dar prioridade e exclusividade para o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos viver aqui nesse mundo, sabe que a gente precisa comer, sabe que a gente precisa pagar as contas. Deus sabe disso. O nosso coração não precisa estar nisso. O nosso coração precisa estar no reino de Deus e na sua justiça. Precisa estar na palavra de Deus, priorizando a comunhão com Deus. E Deus vai nos direcionando, Deus vai abrindo portas, Deus vai provendo todas as coisas. Deus vai nos direcionando, nos instruindo. Esse é o caminho, filha, é por aqui, vai por aqui. Aqui é onde você vai ter provisão, aqui é onde você vai encontrar o que você precisa. É Deus que vai fazendo isso, não é a nossa preocupação. As nossas preocupações, amados, só trazem problema, enfermidade. Você já viu alguém que é extremamente preocupado ser uma pessoa saudável? Eu nunca vi. Normalmente as pessoas que são muito preocupadas, elas são ansiosas, elas são depressivas, elas vivem aflitas, angustiadas, com doenças da alma, que muitas vezes acabam extravasando e vão para o corpo físico, doenças no físico. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente preocupada. Mas a preocupação é um tipo de medo. A preocupação é um tipo de medo. Se você se preocupar, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? É porque você tem medo. Você não confia plenamente de que você está em Cristo, que você pertence a Cristo e que Cristo é suficiente para te guardar, para prover as coisas, para te direcionar.
A preocupação é um tipo de medo, a preocupação é um tipo de desconfiança. E esse não é o modelo de vida para nós. Definitivamente não é. O modelo de vida para nós como cristãos é confiança completa na suficiência de Cristo Jesus. Então, as preocupações, nós precisamos o quê? Entregar em oração a Deus, como está escrito lá em Filipenses. Entregue as suas ansiedades e as suas preocupações em oração e com ações de graça ao Senhor. E em troca, Ele te dará a paz que excede todo entendimento. Então, não permita que a preocupação sufoque a palavra de Deus na tua vida. Não permita que a preocupação sufoque o efeito poderoso da palavra de Deus na tua vida. Entregue as suas preocupações, como Pedro escreveu, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus cuida de nós, nós podemos entregar todas as nossas preocupações. Agora, se nós alimentamos a preocupação, se nós alimentamos a mentalidade da preocupação, da ansiedade, da desconfiança, ela sufoca a palavra. Mesmo que nós estejamos ouvindo a palavra, mesmo que nós estejamos fazendo devocionais, fazendo a leitura bíblica, essa palavra não vai ter efeito na nossa vida, porque ela está sendo sufocada pelas preocupações. Então, troque a preocupação pela oração. Quando você estiver preocupado com o que for, entregue em oração ao Senhor, confiando que você já recebeu, como Jesus disse. Quando você orar, peça e creia que você já recebeu. E então você receberá. Por quê, amados? Porque de fato nós já recebemos em Cristo Jesus. Jesus é a solução para todas as nossas preocupações. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa saúde, seja física, emocional. É o Senhor que nos dá vigor, saúde. A palavra diz lá em Romanos 8:11 que o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive em nós e Ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, até o nosso corpo é vivificado pelo poder de Deus. Então nós podemos entregar qualquer preocupação em oração ao Senhor, crendo que nós já recebemos a solução para aquela preocupação. Não precisamos ficar mergulhados naquela preocupação, sufocando a palavra de Deus. Nós também podemos abandonar o engano das riquezas, o amor ao dinheiro. Amados, as pessoas que colocam o desejo de ficar ricos, o desejo da sua vida fixado no dinheiro. A Bíblia nos ensina que essa pessoa ela vai se atormentar. Os que querem ficar ricos, eles acabam se desviando da fé e acabam se atormentando com muitos problemas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por isso que quando Jesus fala nessa parábola o engano das riquezas, ele está falando sobre o amor ao dinheiro. Porque as riquezas enganam. As riquezas enganam, o dinheiro engana, dizendo o quê? Que a nossa segurança está no dinheiro, que a nossa felicidade está no dinheiro. Ah, quando eu tiver dinheiro para comprar isso, daí sim eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver dinheiro para fazer tal coisa, daí sim eu vou fazer. Ah, fica só esperando, mas não é esperando aquilo que está em Cristo, mas é esperando o dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. Avalia aí o teu coração, como eu mencionei. Eu creio que hoje é o dia de nós fazermos uma autoavaliação. Examine-se o homem a si mesmo, para ver se de fato nós estamos caminhando na fé, amados. Porque para nós termos uma vida eficaz como cristãos, uma vida próspera, de sucesso como cristãos, não próspera segundo o mundo, não sucesso segundo o mundo, mas segundo a Bíblia, nós precisamos perseverar na suficiência de Cristo Jesus. Não é perseverar em nos preocupar, não é perseverar em buscar dinheiro. E também não é perseverar com o anseio por outras coisas, como Jesus disse.
qualquer coisa que roube o lugar da palavra de Deus, qualquer coisa que roube a prioridade, a exclusividade da nossa vida com Deus. Amados, tem pessoas que o próprio ministério rouba a intimidade com Deus. Tem pessoas que trocaram a sua vida, a sua comunhão com Deus pelo fazer. E no reino de Deus nós não fomos chamados a fazer, nós fomos chamados a ser. A consequência de sermos é que nós vamos fazer, realizar muitas coisas. Mas se nós acharmos que nós fomos chamados simplesmente para fazer, nós vamos permitir que o anseio por esses trabalhos, serviços, atividades roubem a prioridade da palavra e sufoquem a palavra. Por exemplo, quem prega a palavra? Amados, eu me autoexamino muito nesse sentido. Por quê? Porque eu não quero estudar a Bíblia para pregar a palavra. Eu não faço isso. Eu estudo a Bíblia para ter comunhão com o Senhor. E por causa dessa comunhão, Ele me conduz para pregar a palavra. Mas eu não estudo para pregar. Eu estudo para ter comunhão com Deus, para dar prioridade. E é muito fácil, amados, nós nos enchermos de atividade e de repente nos enxergarmos, espera lá, mas eu estou estudando só para pregar? Não. Eu quero ler a palavra, eu quero estudar a palavra para ter comunhão com o meu Senhor. Senão, é o que nós temos visto hoje aí, pessoas que estudam só para pregar, que leem só para pregar, agora tem todas as ferramentas da tecnologia, muitos não precisam mais nem ler a palavra. Buscam uma pregação pronta, pedem para a inteligência artificial fazer uma pregação. Escreva um texto para mim sobre esse versículo aqui. Mas é triste, eu já vi gente fazer isso. Gente que prega a palavra. Eu fico assim, confesso para os irmãos que eu fico assim, meu Deus. Porque eu compreendo que a vida ministerial, falando um pouquinho aqui de mim, né? De quem tem a vida ministerial, ela se torna de fato frutífera, eficaz, quando nós priorizamos a palavra não para fazer algo, mas para nos relacionarmos com Deus. O resultado vai ser que nós vamos fazer as coisas que Deus vai nos direcionar a fazer. Mas se nós estudarmos apenas para pregar, apenas para isso, apenas para aquilo, não vai dar certo. Vai ser o quê? Sufocada. E é por isso que nós vemos tantos e tantos líderes enfermos, não enfermos no seu físico, alguns até no físico estão, mas não enfermos no seu físico, enfermos que eu digo assim, nós vemos pessoas que lideram, que pregam, mas que estão oprimidas. A impressão que dá é que elas estão literalmente sufocadas. Sabe, pastores, é triste, amados. Isso é triste. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar fazendo. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. A consequência de sermos, ou seja, de nos relacionarmos com Deus, é que nós vamos entender a direção de Deus para a nossa vida e vamos receber as instruções do que Ele deseja que nós façamos. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que elas têm bastante dificuldade de até mesmo aceitar o fato de que nós do Ministério Vida nos dedicamos somente à palavra de Deus, porque entendemos que foi uma direção do Senhor. Nos relacionando com Deus, estudando para nos relacionarmos com o Senhor, tendo vida com o Senhor, nós entendemos que o Senhor falou isso, nos direcionou. Dediquem-se somente à palavra. Estudem, tenham comunhão com a palavra, porque eu quero que vocês, o fruto disso vai ser que vocês vão ensinar a palavra, vocês vão compartilhar a palavra. E aí o Senhor nos direcionou a não pedirmos ofertas, a não ficarmos fazendo nada para conquistar dinheiro. Os nossos canais, as nossas redes sociais, elas não são monetizadas, porque Deus nos instruiu a isso.
Então tem pessoas que dizem, não, você precisa monetizar para o teu canal crescer. Não, o intuito não é crescer o canal. O intuito é seguir a direção do Espírito. É fazer o que o Espírito Santo nos direciona. Então, para nós, a direção é essa. Para nós, como ministério, é essa. É não monetizar, não ficar pedindo nada. E Deus nos garantiu que Ele mesmo providenciaria. E aí nós vemos que Deus mesmo coloca nos corações dos irmãos para eles ofertarem. Deus mesmo estabeleceu um meio para trazer a provisão e o sustento para nós hoje. Que não nós tendo que ficar, eu trabalho fora e também prego a palavra e tenho que ficar me dividindo. Não, não é assim. Deus arrumou o seu meio, a sua forma, e tem sido assim desde que iniciamos. Então, por que eu tô falando de tudo isso, amados? Porque nós precisamos o quê? Dar ouvidos para o Senhor, para que os anseios pelas outras coisas não sufoquem a palavra de Deus. Então, tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque o chamado na nossa geração foi muito banalizado. Todo mundo hoje em dia diz que tem um chamado, mas a impressão que dá é que todo mundo só busca dinheiro, quer fazer do evangelho fonte de dinheiro. Não funciona assim. Não funciona assim. A palavra de Deus, ela frutifica e frutifica muito no ministério quando de fato é um chamado para aquilo, um chamado para ser pastor. Sabe, pastor não é simplesmente uma profissão, é um chamado. E tem muitos que profissionalizaram isso. Ensinar a palavra não é ser, aqui nas redes sociais, não é ser um influencer. Eu sou um influencer. Aí pega as técnicas do coach, disso, daquilo. Não, amados, ensinar a palavra é um chamado. É algo que vem do coração de Deus. E Deus deseja que a palavra frutifique muito através de quem exerce esse chamado com zelo, com amor, com entrega, com rendição a Deus. Então nós temos vivido tempos extremamente difíceis. Por quê? Porque a impressão que dá é que as pessoas estão presas naquele terceiro terreno. Ou no engano das riquezas, ou nas preocupações, ou nos anseios pelas outras coisas. Mas a frutificação da palavra, ela produz muito fruto. Sabe, a frutificação da palavra não produz simplesmente igrejas inchadas ou canais inchados. Sabe, tem coisas, amados, que às vezes eu não menciono, às vezes eu menciono, eu fico assim, nem sei se eu falo, se eu não falo. Mas, por exemplo, às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, você já tá aí 6 anos, você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Você tem que ver como que os algoritmos funcionam, como que impulsiona o seu canal, e isso e aquilo. Não fui chamada para algoritmos das redes sociais, eu não fui chamada para isso. Fui chamada, nós aqui do Ministério Vida, eu e a irmã Karina, fomos chamados para pregar a palavra. Porque essa palavra está frutificando em nós e Deus deseja que ela avance para outras pessoas. Então, do que adianta ter um canal do YouTube inchado? Com muitas pessoas que não ouvem. Eu prefiro ter os irmãos que eu já, inclusive muitos eu já conheço, já converso no WhatsApp, trocamos mensagens. Eu prefiro ter esse grupo que de fato quer a palavra, quer aprender a palavra através da nossa vida. Porque eu sei que Deus tem vou colocar um público, não sei se é a melhor palavra, mas Deus tem um povo, vamos dizer assim, para cada ministério que Ele levanta. Então eu sei que Deus tem as pessoas que Ele mesmo vai trazendo para ouvir a palavra através do Ministério Vida. Então eu não preciso me preocupar em crescer o canal, em isso, em aquilo. Nunca me preocupei com isso, não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque eu sei que é Deus quem faz, é Deus quem opera. E Ele opera de acordo com a capacidade de cada um. Lembra? Eu sei que Deus sabe qual é a nossa capacidade. Então, quando eu vejo ali os irmãos que ouvem, que comentam,
irmãos que mandam mensagem no WhatsApp agradecendo, irmãos que de fato querem ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas. Porque quando nós nos identificamos com alguém, com algum ministério, quando nós entendemos, puxa, ali eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto verdade, eu quero permanecer aqui. É muito melhor criar laços assim, verdadeiros, genuínos, que de fato frutificam, do que apenas um inchaço, apenas números, apenas quantidade. É mais importante, é mais valoroso para o reino de Deus, amados, o frutificar da palavra, não só quantidades. Tem muitas pessoas que pelo engano das riquezas, muitos ministros, muitas igrejas, que por causa do engano das riquezas, a palavra está sufocada. Mas os números são grandes, os números são elevados. O que adianta isso, amados? Sendo que a palavra está sufocada, a palavra não está gerando fruto. Como disse Jesus, está infrutífera, não tem valor nenhum. Então que eu e você, amados, nós possamos ser esse último terreno, que de fato ouve, dá atenção, e que nós também possamos ter esse discernimento, amados, de receber do Senhor. Sabe, eu quero agradecer mesmo a Deus nesse momento, é a Deus que colocou e trouxe alguns irmãos, vários, né, para ouvir a mensagem através do Ministério Vida, e tem irmãos que ouvem desde o início, desde 2019, 2020, quando nós começamos com os áudios. Iniciamos o Ministério em 2019, mas os áudios mesmo nós iniciamos em 2020. Então tem irmãos que nos acompanham desde 2020, tem irmãos que estão de fato crescendo, frutificando. A palavra tem sido frutífera. Então eu agradeço a Deus, porque eu sei que é Deus que está fazendo isso. Não sou eu, não é simplesmente você, mas é Deus que está fazendo isso. Agora, Ele usa canais, Ele usa pessoas. O que a gente precisa é estar disponível para ser usado por Deus. Para quem tem, né, essa questão do chamado ministerial, tem que estar sempre disponível para ser usado por Deus, do jeito de Deus, na forma de Deus, no tempo de Deus. Então, gratidão ao Senhor, porque eu sei que a palavra tem sido frutífera na vida dos irmãos. Não, a palavra não está aqui sendo lançada simplesmente para ouvidos que não estão ouvindo. Eu tenho certeza que essa palavra está sendo lançada em ouvidos que estão ouvindo e que estão dando atenção. Eu creio que a maioria está dando atenção, está ouvindo, porque um irmão que decide ouvir uma pregação de 40 minutos, de 1 hora, de segunda a sexta-feira, é porque de fato ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer aprender. Sabe, não é só aqueles videozinhos curtos de mensagens que são ali mais coach do que qualquer outra coisa. A mensagem que vai te trazer algo bom para o teu coração, 2 minutos, 3 minutos, mensagens que não confrontam muitas vezes, mensagens que não nos trazem o entendimento da obra de Cristo Jesus. Então eu sei que os irmãos que estão ouvindo é porque querem ouvir, é porque querem crescer. Certa vez uma pessoa me falou assim, você deveria gravar vídeos curtinhos, porque seus vídeos são muito grandes. Eu não vou compartilhar com o pessoal da minha igreja, porque são vídeos muito grandes, eles não vão ouvir, eles não conseguem ouvir. Aí eu entendi que tipo de ouvidos tinham aquelas pessoas. Em contrapartida, tem outros irmãos que se achegaram e mandaram mensagem, irmã, manda o link do grupo, porque eu sou líder de um grupo familiar e eu quero que todos os que participam do grupo familiar ouçam essas mensagens. Amados, olha a diferença. Não faz videozinhos curtos, porque eles não vão ter ouvidos para ouvir 30, 40 minutos, 1 hora. Esquece, não vão ouvir. A mensagem é boa, é legal, mas eles não vão ouvir. Em contrapartida, outros ouviram, gostaram e falaram, manda, eu preciso disso, preciso compartilhar com os meus irmãos. Porque assim como eu estou ouvindo, eu também quero que eles ouçam. Ou seja, aqui nós já vemos um exemplo
nítido e real, amados, de que de fato tem pessoas que ouvem a palavra, mas não têm ouvidos para ouvir. Veja que é muito tempo parar para ouvir 40 minutos, 1 hora da palavra. Para muitas pessoas é muito tempo. Então, que eu e você sejamos esse coração, sejamos esse quarto terreno, sejamos esse tipo de ouvido, que ouve a palavra, dá atenção à palavra, para que a palavra frutifique e frutifique muito. E, amados, nós vemos a palavra frutificando na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, nos relacionamentos. Nós vemos a palavra frutificando na nossa vida financeira, profissional, para quem trabalha, para quem seja você tem uma carreira, ou você é autônomo, você tem a sua vida profissional. Amados, a palavra frutifica. Não é só na questão ministerial. Eu dou exemplos porque eu estou aqui vivendo, né, dessa maneira. Mas aplique essas verdades, essas realidades para a sua vida. A palavra frutifica lá quando você sai para o seu trabalho, que às vezes você não entende muito bem, poxa, por que eu tô nesse lugar, nesse momento, às vezes você não tá tão satisfeito ali. E quando você vai para o seu relacionamento com Deus, estuda a palavra, e aí você começa a entender, já entendi o porquê desse tempo aqui, o porquê estou aqui. Senhor, eis-me aqui, usa-me aqui nesse lugar. Faz do seu jeito, da sua maneira, trabalha em mim. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares para trabalhar em nós, para nos moldar. Às vezes Deus coloca algumas pessoas ao nosso redor, porque são aquelas pessoas que vão como ferro afiando outro ferro, sabe, amados? Então, quando nós estudamos e ouvimos e damos valor para a palavra de Deus, nós começamos a entender e vamos frutificando em todas as áreas da nossa vida. Então, que nós sejamos esse tipo de ouvido, que nós tenhamos ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Então, amados, por hoje é isso. E amanhã nós vamos continuar com o tema A Paz de Cristo como o nosso árbitro. Porque nós vamos entender que em toda essa caminhada, Deus nos dá um juiz para reinar as nossas decisões. E é a paz de Cristo. E nós vamos entender um pouquinho o que é a paz de Cristo e como ela funciona, para que nós possamos aplicá-la. De fato, a paz de Cristo está reinando, posso prosseguir aqui porque eu sei que é Deus me guiando. Porque quando tem ausência da paz de Cristo, a gente já fica preocupado. Já fica assim, acho que estou indo para o lugar errado, acho que estou trilhando um caminho esquisito, acho que estou perseverando na coisa errada, porque não tenho paz, tenho ausência de paz, a minha paz foi afetada. Deus estabeleceu a paz de Cristo como sendo o árbitro do nosso coração, como sendo o árbitro das nossas decisões, da nossa caminhada, aquele que vai julgar se de fato estamos no caminho de Deus, naquilo que Deus tem para nós ou não. Estamos ali fazendo às vezes na força do nosso braço. Enfim, então nós vamos ver isso amanhã. A paz de Cristo como árbitro do nosso coração. Então vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a sermos esses ouvidos que dão atenção à tua palavra, que priorizam a tua palavra, que colocam a tua palavra num lugar de exclusividade sem nenhum tipo de concorrência. E, Pai, eu oro se tem alguma coisa dentro de nós que está concorrendo com a palavra de Deus, sejam as preocupações dessa vida, seja o engano das riquezas ou o anseio por outras coisas, nos mostra porque nós queremos abandonar isso e queremos dar exclusividade para o Senhor, para a sua palavra. Pai, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor Espírito Santo para nos capacitar, para nos instruir, para nos ensinar, para nos ajudar. Nós queremos de fato frutificar a 30, 60, 100 por 1, de acordo com a capacidade que o Senhor mesmo nos deu. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida frutífera. Queremos que a tua palavra seja frutífera na nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e possam se alimentar dos frutos da sua palavra, Pai. É assim que nós queremos viver,
porque entendemos que somos os seus representantes aqui na terra, somos os seus embaixadores aqui na terra e queremos viver de fato para a tua glória, dando frutos para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam nutrir, se saciar através do fruto da tua palavra em nós. É assim que nós queremos viver, Pai. Nós queremos, de fato, ser um instrumento de bênção, de alegria, de satisfação, de paz, aonde quer que nós estejamos. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, amanhã nós continuamos com o tema que eu já mencionei, a paz de Cristo como árbitro do nosso coração. E na sexta-feira, daí nós encerraremos a nossa série de mensagens e encerraremos também o nosso ano ministerial. E retornaremos daí em 19 de janeiro. Mas daí esses recados nós vamos dar no último dia, na sexta-feira. Tá bom, amados? Então, amanhã nós veremos sobre a paz de Cristo e na sexta-feira nós encerraremos com maturidade, integridade e caráter aprovado, porque a perseverança, quando ela tem uma ação completa na nossa vida, ela produz isso, maturidade, integridade e caráter aprovado. Então, que Deus multiplique a graça, a paz de Cristo Jesus sobre a tua vida e até amanhã. Um grande abraço.